Bom dia, pessoal. Eu me chamo Celso, sou estudante de física da UFAC e tenho 4 comentários a relatar sobre 4 questões de laboratório avançado para o ensino da física. A primeira questão é para relatar sobre as 5 gerações de computadores, né? E vamos lá. A primeira geração ela foi criada a partir de 1951 a 1959. Os computadores da época eles funcionavam a circuitos e válvulas eletrônicas, né? A sua capacidade de armazenamento era limitada por serem grandes, pesados, consumiam muita energia e seu uso era muito restrito e eles eram muito propensos a falhas. Utilizavam cartões perfurados, né, que era o meio de entrada principal de dados, de armazenamento e processamento. Segunda geração, né? A segunda geração de computadores foi desenvolvida entre 1950 e 1965. Elas já funcionavam à base de transistores que foram criados para substituir as válvulas eletrônicas. Ainda o seu tamanho era muito grande, né? Mas consumia menos energia. Os seus transistores eram 100 vezes mais rápidos e mais confiáveis que as válvulas. O seu armazenamento era feito por meio de fitas magnéticas. Os seus componentes eram menores, né, e mais eficientes e mais baratos que o da primeira geração. Os transistores, além da capacidade de processamento, controlavam o fluxo de corrente elétrica e o seu uso já podia ser para o comercial, né? Não pessoal, só para o comercial, indústrias, grandes indústrias, né? Na terceira geração de computadores foi entre 1965 e 1971. Nessa época já estava sendo criado um microprocessador e sendo introduzido os circuitos integrados, que substituíam os transistores. Primeiro começou com as válvulas eletrônicas, mudou para os transistores, agora estavam sendo inventado o microprocessador, né? O seu tamanho já era menor, já havia uma boa redução no consumo de energia, a sua capacidade de processamento já era maior, e o armazenamento também já era de milhões de números, já estava surgindo os sistemas operacionais e uma maior acessibilidade ao consumo. O seu uso ao comércio já estava bem mais amplo, né? E estava surgindo os computadores pessoais. O seu uso já era na saúde, já na economia, né? Já estava um amplo bem maior para consumo. Na quarta geração de computadores, em 1971 a 1981, que é uma base, né, de quando se deu esse surgimento, a quarta geração foi caracterizada pelo uso de microprocessadores, que são circuitos integrados mais complexos que gerenciam todas as funções do computador. Já nessa quarta geração, o tamanho
dele já era bem menor. Os seus circuitos integrados eram compostos em placas, né? E nessas placas elas tinham que ser desenhadas para que coubessem os circuitos, as pequenas peças, né, que iam formar o que hoje a gente chama de placa-mãe, os componentes eletrônicos, né. Além do seu tamanho na quarta geração ser bem significativo, ficando cada vez menores, né? Eles começaram a ter dentro dos seus circuitos as memórias RAM e ROM, a sua capacidade de armazenamento e a qualidade da informação que o sistema era capaz de processar era bem muito maior em um pequeno intervalo de tempo. E também nessa evolução da máquina, né, que hoje já vamos considerar como CPU, a internet foi também uma grande aliada nesse avanço, onde a CPU ela recebe a internet. As atualizações todas são via internet. Antigamente você tinha que ter o disquete, o CD, para poder programar, né? E agora online você já baixa, atualiza toda o seu PC. A quinta geração ela é caracterizada pelos dias de hoje, né, como o surgimento da inteligência artificial, a nanotecnologia, multiprocessadores, né, computadores quânticos, computadores portáteis, os smartphones, tablets e a era online da internet de hoje, onde tudo funciona através da internet. Robótica, o celular que lê, tem as suas atualizações feitas via internet. Se não tiver internet e a máquina tiver todo tempo ali, ela vai chegar a um ponto que ela vai parar, porque ela não tem atualizações para os seus processos, né? Para os seus programas. Quase todo dia, toda semana tem programa novo evoluindo para uma versão 1, versão 2, versão 2.5. A quinta geração ela tem sua performance muito melhorada em comparação com a primeira geração, né? A sua capacidade de processamento já é de acordo com o que a máquina suporta, não é mais limitado como era antes. Novas tecnologias de incorporação, né, foram evoluindo. E a robótica tende a evoluir mais ainda. E talvez há pouco tempo, daqui mais alguns meses, algum ano, já possa surgir a sexta geração, se já está sendo utilizada, né? Aí vamos agora para a segunda questão. Descrever os tipos de sensores termoelétricos.
termopares, termorresistências, sensores de infravermelho, termistores e pirômetros ópticos. O que são termopares, né? Os termopares são sensores de temperatura simples, de baixo custo, utilizados em vários processos. A sua capacidade de medição pode ser aplicada a uma ampla faixa de temperatura. Ele é constituído de dois metais distintos, né? Nas suas extremidades, que formam um circuito fechado, onde ela gera uma FEM, que é a força eletromotriz, que quando conectado a um instrumento de leitura, consegue ler a temperatura do processo destes termopares. E são vários tipos de termopares, né? Eles vão desde o tipo K, E, J, N, B, R, S e T. Eu imprimi aqui uma figura de um termopar, né? O que é um termopar? Um termopar seria essa pontinha aqui, essa pecinha. Essa pecinha, ela é conectada por dois fios, né? E esses dois fios, eles fazem uma conexão com um aparelho. Quando essa pontinha aqui entra em contato com uma densidade fria ou uma densidade quente, quando ela estiver conectada a esse aparelho, ela vai demonstrar a temperatura, se a temperatura está elevada ou se a temperatura está baixa, fria. Se está fria, ela está baixa, se está alta, ela está quente. Agora vamos para a termorresistência. A termorresistência é um sensor que mede a temperatura de um corpo através de variações de resistência elétrica de um condutor metálico. São conhecidos também como termômetros de resistência, variam de acordo com a temperatura. A maior parte das termorresistências são feitas de platina, mas também são utilizadas outros materiais como níquel, que é uma termorresistência, né? A termorresistência, ela seria essa pontinha aqui. Só que dentro dessa pontinha, porque eu não tenho nenhuma imagem, ele tem, como é que eu posso dizer, umas conexões, uma construção aqui dentro dos materiais de platina ou níquel, uma construção com fios, uma FEM, aí ela vai sair nessas três perninhas aqui, dependendo do modelo da termorresistência, né? Essa primeira imagem aqui, né? Esse termopar é todo esse conjunto, mas ele é formado também por uma termorresistência, que está bem aqui nessa pontinha. Se eu cortar essa pontinha em banda, eu vou achar a termorresistência lá dentro. Que aí quando ela se conecta através do fio a um aparelho, ele vai indicar a temperatura, vai marcar a temperatura. Sensores infravermelhos. É um dispositivo que detecta a radiação infravermelha emitida por objetos. É usado em diversas áreas como automação residencial, segurança, medicina, indústrias e robótica. Usado em comunicação em curta distância entre computadores ou dispositivos
como celulares, palm tops, fibras óticas da internet, né? Dentro da fibra ótica, ela passa um infravermelho lá dentro para fazer a conexão da internet com o seu aparelho. E esses sensores de infravermelhos, né? Por exemplo, digamos aqui que teve uma época que tinha um aparelhozinho que você apertava a luzinha vermelha e lá a gente mirava nos cantinhos, ficava aquela bolinha vermelha, que lá pode ser um sensor de infravermelho. Utilizado na segurança, né? As conexões que a gente vai encontrar aqui, ela tem uma conexão aqui e no fim da luzinha do infravermelho tem outra conexão que ela vai fazer a ponte dessa luzinha direta. Se alguma coisa passar aqui e cortar essa conexão, um alarme pode disparar, né, na residência, lá no porteiro, e gerar um alerta de segurança. Os termistores são componentes eletrônicos que detectam a temperatura e alteram a sua resistência elétrica, de acordo com a temperatura, também conhecidos como resistores térmicos. São feitos de material condutor, como cerâmica ou polímeros. Eles são limitados quanto ao intervalo de temperatura, operando apenas em um intervalo nominal de 0 a 100 graus. Os termistores são essas pequenas pecinhas aqui. Ela pode ter na placa do PC, ela pode ter um desse. No caso, se a ventoinha parar de rodar, a placa-mãe ela vai começar a aumentar a temperatura. Aí ele vai acusar aqui na tela dizendo que a minha placa-mãe está com a temperatura elevada. E através de um sensor, de um termistor desse, que ele vai fazer a leitura da temperatura. Pirômetros ópticos são na verdade, o nome é meio estranho, mas se alguém disser termômetro digital, todo mundo vai saber o que é um termômetro digital, mas o seu nome, na verdade, é um pirômetro óptico. É um leitor de temperatura baseado em infravermelho, né? Que alguém já pode ter visto um desse no supermercado. Às vezes o pessoal dos frios, né? Ele chega lá e aciona, espera um pouquinho e solta. Ele vai dizer a temperatura que está aquela prateleira nos frios lá, se está de acordo com o estabelecido nas regras de refrigeração, né? Também serve para medir na época que o Covid entrou em cena, né? Em 2020, a temperatura era medida pelo termômetro digital. Eu chegava lá e quando as pessoas iam em algum órgão, né, ou fazer uma consulta. A questão 3, né? Ele fala sobre um amplificador que tem um ganho de tensão de 60 decibéis e sua tensão de entrada é 67 milivolts. Qual será a tensão de saída, né? Aí primeiro temos que transformar os 60 decibéis, né? Ele é um ganho. A gente tem a formulazinha, né? Que é 10 elevada ao ganho decibéis dividido para 20. Aí você vai transformar, vai pegar esse ganho, que é 60, né, sobre 20, aí vai ficar 10 sobre elevado a 60 dividido para 20, que é igual a 10 à terceira, que é igual a 1000. Né? Aí a tensão de saída é igual à tensão de entrada vezes o ganho. A
tensão de saída é igual a 67 milivolts, que é a tensão de entrada, vezes 1000, que é a transformação lá do ganho, né? Que vai dar 67 milivolts, convertendo o 67.000 em volts, 67.000 milivolts dividido para 1000, que é igual a 67 volts. A tensão de saída será 67 volts, né? Aí o quarto, ele é baseado em um artigo de sonorização de eventos. Eu não consegui abrir o link, né, para ver o comentário, para ter um comentário dele, mas em termos de importância de planejamento, né, antes de fazer uma sonorização em um evento, você deve, primeiramente, ter um local adequado que comporte uma quantidade de pessoas, né? E a sonorização deve ser planejada, baseada no tamanho do ambiente com a quantidade de pessoas. Se vai ter se o som vai ser maior que o tamanho do ambiente, ou se o som vai ter um volume menor para o tamanho do ambiente, se a quantidade de pessoas que está ali está ouvindo o som emitido lá da frente, se a pessoa que está lá no fundo está ouvindo demais ou não está ouvindo nada. Deve ter aparelhos que possam suavizar os ruídos desse som, para não deixá-lo de forma que tenha uma ofenda à audição, né? Que quem esteja lá no palco consiga demonstrar o que ela está apta a falar, que tudo seja entendido, não seja muito barulho, não tenha ruído nos momentos de transmissão. E não é e tem empresas capacitadas que fazem o controle desse ambiente, a manipulação do som para a quantidade de pessoas, e não seja muito aleatório, porque às vezes, por exemplo, dentro num som de carro, o som está tinindo, mas quem está dentro, quando ele sair lá de dentro do carro, ele não vai ouvir mais quase nada de tanto barulho, né? Quer dizer, tem que ser um volume audível, né? Não exacerbado demais e nem baixo demais. Obrigado por ficarem até esse momento. Uma boa tarde para vocês.